Em Mateus 26:52, Jesus alertou que a pessoa que tomar a espada morrerá pela espada. Olá a todos, neste vídeo eu vou dissertar sobre Mateus 26:52, que é um texto frequentemente usado por aqueles que acreditam que cristãos não podem ter armas, que é proibido ao cristão, que é moralmente errado o cristão ter armas de fogo para autodefesa. E, infelizmente, esse texto é muito mal aplicado, porque Jesus aqui nesse texto não está falando de autodefesa. Pedro não estava se defendendo de criminosos. Jesus disse: "Devolva a espada ao seu lugar, pois todos os que tomarem a espada morrerão pela espada." Então muitos usam esse texto na tentativa de mostrar, olha aqui, Jesus disse que se você tomar a espada, você vai morrer pela espada. Então é errado o cristão ter armas. Se um cristão tem armas, ele perde o Espírito Santo de Jeová. No caso aqui, armas para autodefesa, obviamente. É claro que o cristão não vai à guerra por causas nacionalistas para matar o seu próximo. O cristão não faz isso. Mas isso não é autodefesa. Autodefesa é você se proteger de um criminoso que invade a sua casa, invade o seu direito à vida e coloca a vida da sua família e a sua própria vida em risco. E a autodefesa também não envolve a perseguição. Por exemplo, se um sujeito entrou na sua casa, você não viu ele fazendo isso, mas ele roubou, por exemplo, a sua televisão, o seu rádio, seja o que for, e então ele sai correndo com o objeto que furtou e você sai atrás dele atirando e mata a pessoa. Nesse caso, por mais desgraçado que seja esse ladrão, a vida dele ainda é mais preciosa do que o item que ele roubou. Então, nesse caso, se você atirar nesse ladrão, você não está exercendo autodefesa. Isso é assassinato. Agora, por exemplo, imagine o seguinte caso. O ladrão entrou na sua casa, ele arrombou a sua casa. E em um momento você se deparou com ele, frente a frente. É óbvio que você não vai perguntar: "Tudo bem? Como é que está o senhor? Quais são as suas intenções aqui para conosco? Porque eu preciso saber disso, a fim de que eu tome ação apropriada mediante esta circunstância." É claro que não, meu irmão. Se ele está ali na sua casa, ele arrombou a sua casa, ele é uma ameaça à sua vida. E à vida da sua família também. Então agora começa a ficar mais claro o que de fato é autodefesa. A autodefesa é um direito dado por Deus a todo ser humano. E esse direito não é apenas um direito veterotestamentário ou da lei mosaica que os cristãos não têm mais. Esse direito é dado por Deus e ele é irrevogável. Mas talvez alguém diga assim: sem dúvida, o cristão tem direito à autodefesa, mas o cristão não tem direito à autodefesa armada. Talvez alguém diga isso. A pessoa que diz isso, ela não entende o que é autodefesa. Porque a autodefesa, ela tem que ser uma defesa, e uma defesa plena. Por exemplo, digamos que alguém venha atirar em você com uma pistola. Aí você se esconde, não, vou me defender. Aí você pega uma colher. Beleza, eu tô com uma colher aqui, eu vou me defender desse desgraçado. Afinal, minha colher é mágica, né? Porque o que é uma pistola mediante essa colher poderosa que eu tenho aqui? Desculpa te falar, meu irmão, mas você vai morrer, você vai virar presunto. Por quê? Porque o seu método de autodefesa, o seu instrumento de autodefesa deve ser capaz de realmente te defender, de parar o ataque. Então, se você tem um instrumento de defesa que não tem competência, que não tem potência para parar um ataque e parar aquele que ataca, então você não tem instrumento de defesa e não tem defesa. Então, na sociedade atual, não existe autodefesa sem a posse de uma arma. A menos, obviamente, que o bandido ataque você fisicamente, com um soco, com um chute. Mas caso você ainda não tenha sido informado, eu vou te falar a verdade aqui: bandidos têm armas, tá bom? Bom, então agora que a gente conseguiu entender o conceito de autodefesa, a gente vai entrar no texto de Mateus 26:52 e eu vou mostrar para você por que esse texto não diz respeito à autodefesa. Então, para começar, é bom a gente contextualizar a coisa. De onde que Pedro puxou a espada para dar uma espadada ali na orelha daquele que vinha prender Jesus? De onde que Pedro tirou a espada? Será que Pedro tinha assim uma cartola mágica com um compartimento secreto onde Pedro escondia uma espada secreta que ninguém sabia de sua existência? Será que era isso? Então leia comigo João capítulo 18, versículo 10, que diz assim, abre aspas: "Então Simão Pedro, que tinha uma espada, a puxou e atacou o escravo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do escravo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: ponha a espada na bainha. Por acaso não devo beber o cálice
que o Pai me deu. Fecha aspas. Então aqui nós notamos um dos motivos de Jesus ter censurado Pedro. Pedro queria impedir, por assim dizer, que Jesus fosse pego e morto, né? Mas Jesus tinha de ser pego e morto pelas autoridades judaicas, porque isso estava profetizado. Mas o ponto é, de onde Pedro tirou a espada? Note que a Bíblia diz que Pedro tinha a espada. A espada não foi algo que Pedro criou na hora. Ele já estava com a espada há muito tempo. E Jesus não censurou Pedro em nenhum momento antes disso. Ao contrário, Pedro estava com a espada porque Jesus tinha mandado ele ter aquela espada com ele. Isso pode ser comprovado no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 35 ao 38, onde lemos, abre aspas, ele lhes disse, quando os enviei sem bolsa de dinheiro, sem bolsa de provisões e sem sandálias, será que lhes faltou alguma coisa? Eles disseram, não. Então ele, Jesus, lhes disse, mas agora, quem tiver bolsa de dinheiro, leve-a consigo. Note que Jesus está falando aqui de questões literais, de provisões literais, tá? Essa bolsa de dinheiro não era uma metáfora para algum assunto espiritual, era literal mesmo. E também uma bolsa de provisões, literal, tudo isso aqui é literal. E quem não tiver espada, disse Jesus, venda a sua capa e compre uma, pois eu lhes digo que tem de se cumprir em mim aquilo que foi escrito. Ele foi contado entre os transgressores. Sim, isso está se cumprindo em mim. Disseram então, Senhor, temos aqui duas espadas. Ele lhes disse, é o suficiente. Fecha aspas. Então a gente nota aqui claramente que Jesus ordenou que os seus discípulos aqui tivessem espadas. Será que Jesus ordenaria os cristãos adquirir uma arma se ter uma arma fosse em essência um conceito anticristão? É claro que não. E as palavras de Jesus no final dessa passagem mostram o assunto de forma clara. Jesus conclui, é o suficiente. No texto grego, as palavras usadas aqui, é o suficiente, são ikanomnesti, e elas significam literalmente é adequado ou é apropriado, é bom, e elas se referem ao número de espadas que os discípulos perguntaram. Será que 2 espadas é o suficiente? E Jesus responde, é adequado, é o suficiente, é apropriado, é bom esse número. A tradução Almeida traduz por basta, como se Jesus estivesse falando, acabou aqui esse assunto. Mas não é este o sentido dessas palavras. No Novo Testamento, essa palavra grega aparece muitas vezes, e ela nunca tem esse sentido de basta, vamos parar de falar nesse assunto. Esta palavra grega não tem este sentido. Ela se refere a um número, a uma quantidade que é o suficiente, que é apropriada, que é boa, que é muita, que é vultuosa. E pelo contexto aqui, o número de espadas é sem dúvidas um número apropriado. Então a tradução aqui é clara. Ou seja, ter uma arma não é uma coisa anticristã. Olha que interessante isso, porque senão Jesus não poderia ter dito isso. Então esse assunto está resolvido aqui, meu irmão. Segundo as palavras de Jesus, não há nada de errado em um cristão ter armas para autodefesa. Isso está claro no texto. Mas você não concorda? Então resolva isso consigo mesmo. Reclame com Jesus Cristo. Jesus ensinou isso. Eu infelizmente tenho percebido um alto nível de narcisismo nas pessoas que vêm me criticar aqui, que tentam responder às teses que eu defendo aqui. E o que fica bem claro para mim é que o ponto pelo qual a pessoa está discordando de mim não é porque ela não entendeu o texto, não é porque ela não entendeu o argumento, não. É simplesmente porque ela não aceita o ensino da Bíblia. Ela não aceita a ideia de que a Bíblia está dizendo algo contrário àquilo que ela acredita ser o certo e errado. Aí a pessoa diz assim, eu entendo que Jesus disse isso, mas eu acho... Gente, eu acho isso uma coisa tragicômica. Isso, ao meu ver, revela um narcisismo tão baixo, tão desprezível. A pessoa acredita que aquilo que ela pensa, que a opinião dela tem mais peso do que as palavras de Jesus. Meu irmão, para com isso. Ou você é cristão ou você não é cristão. Não tem como você não aceitar as palavras de Jesus e se dizer cristão. Eu acredito em Jesus, mas não 100%. Bem, eu sinto em te informar, mas você não é cristão.
Pois bem, então agora voltemos ao texto de Mateus capítulo 26, versículo 52, onde Jesus disse ali: devolva a espada ao seu lugar, pois todos os que tomarem a espada morrerão pela espada. O que é que ele quis dizer com isso? Eu vou ler aqui as palavras do erudito John Gill sobre esse texto. Abre aspas. Isto não deve ser entendido de magistrados que não empunham a espada em vão, pois eles são ministros de Deus para o bem e vingadores de obras más, mas de indivíduos que usam a espada e não em autodefesa, mas para vingança pessoal, ou para se envolver em uma briga para a qual não foram chamados. E tais geralmente perecem, como teria acontecido a Pedro, embora isso não pareça ter sido dito tanto de Pedro e do perigo ao qual ele se expôs ao pegar e usar a espada, e assim dissuadi-lo. Olha agora. Mas sim de seus inimigos, e também como um argumento para fazer e manter Pedro tranquilo e quieto, e para que ele exercesse paciência, pois em pouco tempo Deus se vingaria por eles, e que os judeus, que agora usavam a espada dos soldados romanos, pereceriam pela espada dos romanos, conforme alguns anos mais tarde ele fez com toda a nação. Fecha aspas. Pois bem, então fica claro que esse texto de Mateus 26, 52 tem que ser entendido com base em Lucas capítulo 22, versículos 35 ao 38, que foi quando Jesus mandou que eles comprassem as espadas. Então o ponto é que Jesus não pode ter condenado a autodefesa com a espada se foi ele que mandou comprar a espada para autodefesa. Seria uma contradição. Então essas palavras se referem à punição que Deus traria sobre os judeus em referência às espadas dos romanos. Ou seja, os judeus estavam confiando nas espadas dos romanos, ou na espada singular, dos romanos, para prender Jesus, mas todos eles iriam perecer pela espada dos romanos, como de fato ocorreu. Em 70 da Era Comum, os romanos destruíram Jerusalém e muitos judeus morreram. E tem um ponto que corrobora muito claramente para essa conclusão, quer ver? Mas antes de eu entrar nesse raciocínio, que eu vou provar meu ponto aqui, eu faço uma pergunta. Você acredita que estas palavras são verdadeiras? Sim ou não? Você certamente vai dizer que sim, certo? Só que no momento em que você diz que sim, você se encurrala. Por quê? Porque se essas palavras se aplicassem a todas as circunstâncias, a tudo e a todos, por assim dizer, elas seriam falsas. Como assim? É muito simples. Existem muitas pessoas que confiaram na espada e tiveram de confiar na espada. Existem muitas pessoas hoje que têm que confiar em uma arma de fogo, por exemplo, um policial. Se essas palavras se aplicassem a tudo e a todos, todo policial já teria morrido. Porque todo policial precisa confiar na arma, certo? Ele tem que ter confiança que aquela arma pode protegê-lo. E por mais que alguns policiais morram honestamente e heroicamente durante o seu ofício, é fato que a esmagadora maioria dos policiais não morre durante o ofício. Só que Jesus disse: todo aquele que tomar a espada perecerá pela espada. Ele não falou que alguns talvez morram pela espada se eles tomarem a espada. Jesus não falou isso. Ele falou todo aquele. Então, se nós interpretarmos isso como se aplicando a todas as circunstâncias, incluindo a autodefesa, isso significa que as palavras de Jesus são falsas. Por quê? Porque os fatos mostram que muitos policiais armados não morrem. Não morrem pela arma. E não apenas muitos não morrem, mas a esmagadora maioria dos policiais não morre pela arma. Eu conheço muitas pessoas que têm arma em casa e confiam naquela arma e que estão vivas. Ué, mas Jesus não disse que todo aquele que tomar a espada morrerá pela espada? Bom, então tem algo errado aqui. É óbvio que tem algo errado. Jesus não estava falando de autodefesa. Essas palavras não se aplicam à autodefesa. E outra coisa que corrobora para isso é que aqueles que vieram prender Jesus não eram criminosos, não eram bandidos, eram autoridades. Caso você não saiba, não existe autodefesa em relação à autoridade. Se a autoridade vem te prender, a tua única defesa é no tribunal. Nós podemos ler Lucas, capítulo 21, versículo 24, que corrobora com a tese que eu acabei de defender aqui. Diz assim, abre aspas, e cairão pelo fio da espada. Aqui uma referência aos judeus. E serão levados cativos para todas as ações. Fecha aspas.
Então note que Jesus relaciona a destruição de Jerusalém lá pelos romanos em 70 com o fio da espada. E isso está relacionado com as promessas que Jesus fez a Pedro, de que aqueles que tomam a espada, os judeus tinham tomado ou tinham confiado, na espada dos romanos, eles pereceriam pela própria espada. E além de tudo que já foi dito aqui e comprovado, a gente não pode esquecer do exemplo de Jesus, que ele fez um chicote e tocou os cambistas lá do templo. O chicote não era uma arma necessariamente letal, embora pudesse matar. Mas dá para dizer que o chicote não matava, mas com toda certeza tirava a pedaço. Aquele chicote era uma arma agressiva, e o próprio Jesus usou aquela arma. Ela não era uma arma necessariamente letal, mas ela poderia ser letal se ela fosse usada para tal fim. Então é mais que claro aqui que Jesus não falava de autodefesa em Mateus 26, 52. Portanto, esse texto não pode ser usado na tentativa de forçar cristãos a pensarem que é imoral que eles tenham uma arma para autodefesa. É um direito deles. Se você não quer ter, você tem todo o direito. Se você não está capacitado para isso, é melhor que você não tenha. Agora, o ponto aqui é que, segundo a Bíblia, segundo o ensino cristão, não há nada que proíba o cristão de ter uma arma. É isso que eu estou defendendo. É lógico que ele também vai ter que arcar com as consequências disso. Se ele usar a arma para o mal, ele vai ter que responder perante Deus por isso. Agora, essa é uma questão pessoal, uma questão inteiramente pessoal. Se você acha errado, não tenha. Agora, segundo a Bíblia, não existe base para a gente estipular isso como proibido aos cristãos. Não tem base. Ao contrário, a Bíblia mostra que tem base e dizer que pode. Apenas lembrando que a autodefesa não é assassinato. Autodefesa é outra coisa, é outro conceito. Tá bom?